Iniciamos no ano de 1897. Em meio a uma forte chuva, 3 policiais britânicos, equipados com lanternas, caminham até uma casa e batem na porta. O capitão da polícia atende quando um policial informa que um barco foi arrastado pela tempestade e está preso entre as pedras. Logo após, eles vão até o local. No caminho, o capitão encontra um policial que estava bastante assustado. Ele diz que foi até o barco para ver se encontrava algum sobrevivente, mas não encontrou nenhum. O capitão pega o caderno na mão dele e lê. No diário dizia: "Este diário é o registro de um alerta, e se você o achar, que Deus te ajude, pois ele abandonou o Deméter. Nós tentamos detê-lo, mas não conseguimos. Que Deus tenha misericórdia de suas almas." Um mês antes, em algum lugar da Bulgária, algumas carruagens com grandes caixas de madeira chegam ao porto. Logo após, o navio Deméter atraca no porto, e uma fila de homens dispostos a trabalhar nos navios se forma. Wojciech escolhe alguns homens, mas rejeita Clemens, um médico formado pela Universidade de Cambridge. Logo depois, um tripulante do navio chamado Olgaren conversa com um senhor que estava em uma das carruagens com grandes caixas e diz que precisava de seus homens para ajudar a carregar a carga. No entanto, o senhor se recusa a carregar as caixas para dentro do navio, insistindo que precisam deixar a área antes do pôr do sol. O senhor entrega uma grande quantia de dinheiro a Olgaren e diz que precisa ir. De repente, deseja uma viagem segura antes de partir com os demais. Wojciech pega o saco de moedas e diz que foi mais do que ele pagou para trazer a carga até ali. Ele pergunta qual foi a última coisa que o velho disse, e Olgaren responde que foi boa sorte. Logo depois, os trabalhadores começam a carregar as caixas para dentro do navio. O novo contratado, assustado ao reconhecer o emblema de um dragão em uma das caixas, solta acidentalmente o cabo de sustentação, fazendo a caixa cair. Clemens salva Toby, o neto do capitão Elliot. O novo contratado declara que o emblema do dragão é um mau presságio e vai embora. Em gratidão pela intervenção de Clemens, Wojciech o contrata como substituto. Logo depois, o navio parte. O homem da carruagem para no meio da estrada, observa o navio de longe e faz o sinal da cruz. Toby, o neto do capitão Elliot, se aproxima de Clemens e mostra um mastro, dizendo que era ali que enforcavam os piratas. Ele mostra o restante do navio, apresenta seu cachorro chamado Hook, o porão de carga, alguns animais e o cozinheiro. O capitão Elliot escreve em seu caderno que estão levando caixotes particulares para Londres, com uma tripulação de 9 trabalhadores, um médico, o cozinheiro e ele próprio como capitão. Depois, conversa com Wojciech e diz que aquela será sua última viagem, pois pretende comprar um chalé na Irlanda. Ele havia prometido à filha que cuidaria do neto e que passaria o comando do navio para Wojciech. No porão de carga, algo estranho acontece. Um dos caixotes se solta das amarras, enquanto Toby, o capitão Elliot, Clemens e alguns trabalhadores jantam na cozinha, os animais ficam agitados. Toby e Clemens descem para ver o que está acontecendo quando o navio balança e um forte barulho ecoa do porão. Clemens vai até o porão de carga, olha em volta, mas não vê nada. Ele continua procurando a origem do barulho e encontra uma das caixas pendurada, aberta, com muita terra espalhada no chão. Ele vê um pano que está sobre a terra e, de repente, uma moça se move, quase morta. Clemens a coloca sobre uma mesa e realiza transfusões de sangue para tratá-la do que acredita ser uma infecção. No porão de carga, uma criatura sai da caixa e vai até onde Clemens encontrou a moça. O capitão Elliot diz que preferia que sua última viagem no Deméter não fosse marcada pela morte de uma jovem, mesmo sendo clandestina, e pede que Clemens use o galpão de carpintaria para acomodá-la. Logo depois, Toby vai até o galpão onde Clemens está com a moça. Clemens pede que ele fique com ela por um tempo, e se alguém entrar, chame ele ou o capitão. Ao sair, Clemens vê um dos trabalhadores sentado na escada, observando. Clemens vai até o leme e encontra Olgaren. Eles conversam quando Olgaren olha pela luneta e vê uma figura. Ao olhar novamente sem a luneta, a figura desaparece. Clemens o chama, mas Olgaren não responde. Então, Clemens amarra o leme com uma corda. Ao se virar, Olgaren desaparece. Clemens o chama, mas não obtém resposta e o segue para ver o que aconteceu. Ao se aproximar, Olgaren o surpreende por trás, dizendo que viu algo. No porão, o cão Hook vê algo estranho no corredor. Começa a latir e, de repente, uma sombra passa rapidamente.
Depois disso, o cozinheiro encontra Hook morto, assim como todos os outros animais. Ele pega uma cabra e a leva para o capitão Elliot e os outros tripulantes do navio. Elliot pergunta quem é o responsável por aquilo, e um dos homens diz que poderia ter sido a garota. Clemens afirma que ela não teria condições de fazer aquilo. Eles discutem, e no final, concluem que poderia ser algum tipo de raiva. O homem que estava sentado na escada anteriormente diz que já viajou com todos, exceto com Clemens e a moça, chamando Clemens de selvagem, fingindo ser médico. Clemens parte para cima dele, mas é impedido quando outro homem que saca uma faca. Olgaren afirma que nenhum homem fez aquilo, que o mal está a bordo, um mal poderoso. Logo depois, os tripulantes jogam os animais ao mar, incluindo o cachorro de Toby. Clemens e Olgaren estavam em cima do mastro arrumando a vela quando Olgaren afirma que viu o olhar dele naquela noite, e que Clemens viu a mesma figura que ele viu. O capitão escreve em seu diário que Clemens continua fazendo transfusões de sangue na clandestina, e que a condição dela permanece a mesma. A comida está acabando, e ainda restam 2 semanas de viagem. No galpão, o garoto Toby diz para Clemens que a moça fala enquanto dorme, em romani, e às vezes em inglês, e que seu nome é Ana. Quando Clemens pergunta se ele entende romani, Toby diz que Olgaren lhe ensinou um pouco, e que ela sempre repete a mesma palavra: alimentar. À noite, Clemens encontra o cozinheiro, que diz não ouvir mais os chiados dos ratos, e afirma que algo os espantou, pois um navio sem ratos vai contra a natureza. Do lado de fora, no leme, o homem que acusou Clemens de ter matado os animais ouve um barulho e vai investigar. Ele vê que um buraco foi feito em cima do porão das cargas. De repente, ouve outro barulho e vai olhar mais à frente. Ao se aproximar, não vê nada, mas logo percebe algo se mexendo em um canto escuro. Ele pega a faca e se aproxima, quando a criatura pula sobre ele, rasgando sua garganta com as garras. Ele cai e vê a criatura lamber o sangue no chão. Ao tentar alcançar a faca, a criatura o segura, morde seu pescoço e começa a beber seu sangue. Em outro dia, eles tentam entender o que aconteceu com o rapaz, quando o capitão Elliot diz que o leme estava amarrado. Wojciech desconfia novamente de Clemens, pois foi ele quem encontrou a faca. Clemens afirma a Elliot que todos os animais, incluindo o cão, estavam com ferimento no pescoço. Nesse momento, a moça aparece, entra em pânico e começa a dizer que precisam sair do navio. O capitão Elliot escreve em seu diário que um dos tripulantes está desaparecido, que os outros estão à sua procura e que Olgaren afirma ter visto algo na noite passada. Clemens volta a fazer transfusões de sangue em Ana e diz que isso manterá a infecção sob controle. Em seguida, pergunta a ela o que sabe sobre os acontecimentos. Ana conta que o povo de sua aldeia fala sobre um mal que vive nas montanhas, em um castelo, mais velho que qualquer um de nós. Ele aparece como homem quando quer, escondendo sua verdadeira face, e à noite se alimenta do sangue. Ana diz que, para proteger o povo da vila, eles fizeram acordos. Clemens pergunta se ela foi dada a esse homem. Ela responde que ele não é homem nem animal, e que o chamam de Drácula. Ela mostra as cicatrizes das mordidas, dizendo que foi trazida para alimentá-lo, e que à noite ele beberá o sangue deles, e que ninguém sairá vivo do navio. À noite, outro tripulante está do lado de fora e tenta acender o lampião, quando a criatura aparece atrás dele. Ele vai até o leme quando ouve batidas na madeira. Achando que é Olgaren, ele o chama, mas não há resposta. Ele ouve novamente a batida. Olgaren aparece e diz que ouviu as batidas dele. De repente, eles ouvem as batidas novamente. Então, Olgaren saca uma faca e segue para verificar. Nesse momento, o vampiro pula e pega o homem atrás dele. Olgaren olha para trás e vê o vampiro. Quando o vampiro olha para Olgaren, ele sai correndo e sobe nas cordas das velas. E o vampiro sobe atrás dele. De repente, o navio começa a balançar fortemente. Clemens e Wojciech saem para fora e seguram o leme. Eles percebem que o homem que deveria cuidar do leme não estava lá e começam a procurá-lo. Quando Clemens olha para Toby, vê pingos de sangue caindo em seu ombro. Ao olharem para cima, eles veem Olgaren pendurado. Eles o descem e veem uma ferida em seu pescoço. De repente, ele acorda e entra em pânico. Clemens cuida da ferida no pescoço dele. O capitão Elliot volta a escrever em seu diário, dizendo que uma maldição pairou sobre o navio e que todos os homens estão em pânico. Clemens afirma que a ferida no pescoço de Olgaren é uma mordida, a mesma que havia nos animais. Após isso,
O capitão Elliot ordena que todos os homens se armem e façam uma busca no navio. Então, todos saem armados e fazem uma busca pelo vampiro dentro do navio. No aposento de Elliot, ele entrega uma luneta para Toby e pede que ele cuide dela. Em seguida, sai do quarto e pede para ele trancar a porta. Depois de um tempo, Toby ouve algo, abre a porta e sai do quarto. No caminho, ele vê Olgaren caminhando e o chama. Ao se aproximar, percebe que os olhos dele estão brancos. Quando Toby tenta correr, Olgaren o segura e começa a puxá-lo. De repente, a blusa de Toby se solta e ele consegue fugir correndo, enquanto Olgaren vai atrás dele. Toby chega ao quarto e tranca a porta. Olgaren começa a bater a cabeça na porta até fazer um buraco. Do lado de fora, Clemens, o cozinheiro e o capitão Elliot ouvem batidas na madeira. Quando Elliot percebe que vem de seu quarto, ele corre até lá. Toby se esconde debaixo de uma mesa. Olgaren tenta abrir a porta pelo buraco que fez, mas desiste e sai. Clemens desce as escadas e encontra Olgaren. Ao se aproximar, vê seu rosto com os olhos brancos. Olgaren o ataca e Wojciech vê a cena e corre para ajudá-lo. Ele derruba Olgaren no chão. Dentro do quarto, Toby olha para um canto meio escuro e vê a criatura agachada. Ao se levantar, a criatura desaparece. Pelo buraco da porta, Clemens e Elliot veem a criatura de pé, olhando para Toby. De repente, ela vai em direção ao garoto, e eles tentam arrombar a porta. Toby se afasta e encosta na parede do navio. Ao olhar para cima, vê a criatura. Ela pula sobre ele e morde seu pescoço, enquanto Clemens e Elliot tentam arrombar a porta. Anna pega a arma e atira na maçaneta. Eles entram no quarto e procuram Toby. Elliot o vê caído no chão e corre para ajudá-lo. O capitão Elliot faz uma transfusão de sangue em Toby, que está gravemente ferido. Na manhã seguinte, Olgaren é amarrado ao mastro do navio. Clemens diz que ele foi infectado pelas mordidas da criatura. Anna coloca a mão na cicatriz em seu pescoço. De repente, Olgaren começa a conversar, dizendo que ouve tudo e sente o sangue correr em suas veias. Logo depois, ele diz que está queimando. Wojciech vai buscar água para ele e Olgaren continua repetindo que está queimando. Quando a luz do sol se aproxima, ele começa a se queimar e entra em combustão, até que Wojciech atira nele, matando-o. Na cozinha, Clemens diz que provavelmente o menino ficará como Olgaren. Wojciech diz que o sangue de Clemens salvou a moça, mas Clemens afirma que não salvará Toby, pois ele é menor e mais frágil, e a ferida é maior e mais grave. À noite, Clemens encontra Anna. Ela pergunta se ele vai abrir os caixotes. Ele responde que sim e manda que ela vá para o quarto e tranque a porta. Anna diz que quer ir junto e tentar matar a criatura. Clemens recusa, dizendo que essa criatura matou quase todos os tripulantes. Quando Anna pede para ele imaginar o que essa criatura fará quando chegar a Londres, Clemens acaba reconsiderando e os dois vão juntos. Clemens pergunta a Anna se balas matam a criatura. Ela responde que a criatura controlou seu vilarejo por gerações e que não sabe o que pode matá-la. O cozinheiro coloca um barco na água e foge. Clemens e Anna vão até os caixotes e começam a abri-los. Eles não encontram nada até acharem um diferente. Ao abri-lo, encontram uma bengala com uma figura no cabo. Anna diz que encontraram o local onde o demônio dorme. No barco em que o cozinheiro tenta fugir, ele entra em uma névoa e ouve barulhos de asas batendo no ar, mas não enxerga nada. De repente, a criatura pousa no barco atrás dele. Ao se virar, ele vê a criatura. No navio, Clemens e Anna ouvem o sino. Wojciech vê o barco se aproximar sem ninguém, apenas uma poça de sangue sobre ele. Ao amanhecer, Elliot avisa a Wojciech que Toby não sobreviveu. Eles enrolam o corpo do garoto em um pano feito de partes da vela para seu enterro no mar. Quando estão prestes a jogar o corpo ao mar, Elliot diz que o viu se mexer. Ele se aproxima e rasga o pano do rosto de Toby. De repente, o garoto abre os olhos brancos e agarra o braço de Elliot. A luz do sol faz com que Toby entre em combustão, queimando gravemente seu avô. Clemens empurra o garoto para o mar e ele afunda nas profundezas. Na cozinha, Clemens, Anna e Wojciech planejam como matar a besta. Clemens propõe armar uma emboscada, afundando o navio e matando a criatura afogada enquanto eles fogem no barco. Wojciech não concorda em perder o navio por causa do monstro. Clemens pega um machado para sair, mas Wojciech o impede, dizendo que aquele é o lar dele e que ele fará isso. No dia seguinte, eles bloqueiam o porão, deixando apenas uma saída para o convés.
À noite, eles afundariam o navio com o vampiro dentro. Clemens encontra Elliot em meio a uma bagunça, lendo o diário. Clemens diz que vai abandonar o navio e afundá-lo. Elliot pega uma arma e diz que o vampiro pode trazê-lo o Toby de volta, e que a única coisa que ele quer é levar o navio até o litoral. Clemens recusa, e Elliot aponta a arma para ele. Quando está prestes a atirar, Anna aparece e tenta convencê-lo. Elliot aponta a arma para ela, enquanto Anna conta o que ele fazia com ela dentro do caixote. Ela o convence ao relembrar o garotinho Toby e lhe entrega um colar com uma cruz. Elliot se propõe a levar o navio para alto mar, impedindo que ele chegue ao litoral. Clemens diz que não há necessidade de ele ficar no barco, mas Elliot afirma que não há lugar para onde ir. A noite chega, e os homens se preparam. De repente, uma névoa começa a cobrir todo o navio. Wojciech, no alto do mastro com outro tripulante, fica atento, pronto para atirar no vampiro. Clemens diz a Anna que ela não precisa ficar ali e que pode permanecer com o capitão Elliot abaixo do convés. Anna diz que a besta virá atrás dela e que, enquanto estiver focada nela, Clemens deve fazer o que deve ser feito. Clemens vê a criatura voar perto das velas. O homem que está com Wojciech no mastro é puxado pela corda presa à sua cintura, mas a madeira se quebra. O vampiro o pega no ar e o mata. Depois disso, Wojciech começa a descer do mastro pela corda. Quando percebe que a criatura pousou na ponta do mastro, ele olha, e o vampiro o ataca, derrubando-o. Wojciech cai dentro do galpão. Ele ainda está vivo, mas machuca gravemente a perna. Wojciech começa a se arrastar. O vampiro entra atrás dele. Wojciech consegue chegar à porta e tranca o vampiro lá dentro. Clemens e Anna se preparam para sair no barco quando Anna diz para Clemens que precisa ir atrás de Wojciech e do capitão Elliot. Clemens vai. Wojciech pega o machado e começa a golpear o navio para fazê-lo afundar. O vampiro consegue passar entre as madeiras, alcança Wojciech por trás e morde seu pescoço. Clemens alcança Wojciech, vê-o caído, pega o machado e volta até Anna. Ao chegar ao barco, ela não está lá. Elliot sai e segura o leme para estabilizar o navio. Clemens procura Anna. O capitão amarra uma corda na cintura, mas, ao se virar, a criatura aparece atrás dele, o ataca e morde seu pescoço. Clemens vê o capitão Elliot amarrado ao leme. Ele vai até ele, percebe que ainda está vivo e o desamarra, mas logo depois Elliot morre. Clemens começa a falar para o vampiro que ele sangra, pode morrer e está com medo. De repente, o vampiro se levanta atrás dele. Clemens o vê abrir as asas e saltar, acertando-o e arremessando-o para longe. Clemens deixa o machado cair. O vampiro salta à sua frente e se prepara para atacá-lo, quando Anna atira nas costas da criatura. Pula sobre ela, desarma-a e a morde cobrindo ela com as asas. Clemens pega o machado e acerta as costas da besta. Clemens corre em direção ao barco, mas, no meio do caminho, o vampiro pega o Clemens pelo pescoço. Quando está prestes a mordê-lo, Anna corta a corda de um dos mastros e grita para o vampiro. A criatura solta Clemens, e o mastro cai, atingindo o vampiro e prendendo-o. Anna e Clemens saltam do navio e se seguram em um dos destroços do navio. Quando o navio atinge a costa britânica, o vampiro consegue se soltar e fugir. Está quase amanhecendo. Anna revela a Clemens que está se tornando uma vampira após a mordida de Drácula. As transfusões de sangue de Clemens apenas atrasaram a transformação. Ao se afastar dele, com o nascer do sol, ela entra em combustão. Ao chegar a Londres, Clemens diz que sabe que a besta está em algum lugar da cidade e que sabe onde ela se esconde durante o dia. Em um bar, ele desenha o retrato de Anna em seu caderno. Quando ouve o sinal de batidas da tripulação do Deméter, ele olha e vê a besta passar rapidamente por ele e sair pela porta. Clemens vai atrás dele, vê-a à distância e segue em sua direção. Nesse momento, ele jura, pela memória e honra de seus companheiros mortos, que matará Drácula e o enviará de volta ao inferno. Se gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. E tenha cuidado para caminhar nas madrugadas escuras. Nunca sabe o que pode surgir de lá. E até a próxima.